Nesse dia 30 de maio se comemora o Dia Nacional de Todas as Bandeiras. Mais precisamente, no dia 19 de novembro, nós comemoramos o Dia da Bandeira Nacional. Aqui está a nossa linda bandeira. Você sabe quando foi criada a bandeira brasileira? Você sabe o que significa cada uma das cores da bandeira? O que significa as estrelas da bandeira? Por exemplo, essa estrela que está acima, que está num lugar diferente, ela não significa Brasília como você pensou. Permaneça conosco e você vai descobrir quando foi que surgiu a bandeira no Brasil, como foi que ela surgiu. Para esse bate-papo legal, para nós conversarmos sobre a nossa bandeira, nada melhor do que ter aqui ela que é graduanda em História e veio para esse bate-papo, Loiane. Seja bem-vinda, Loiane. Muito obrigada, professor Gilberto, pelo convite. Bom ter aqui. Muito obrigada. Pode se apresentar, quem é você? Você mora aqui há quanto tempo? Loiane, fica à vontade. Quem é você? Onde você estuda? Fica à vontade. Meu nome é Loiane, né? Como o professor falou. Eu nasci aqui em Sorriso, vivo aqui em Sorriso desde então, tenho 25 anos, né? Então, 25 anos aí que moro aqui. E eu curso História na Universidade de Estácio. E a minha paixão pela História começou lá na minha 8ª série, né? Eu tive aula com uma professora que fez eu me encantar por essa matéria. Certo. E hoje em dia, essa pessoa é minha coordenadora lá no Centro Histórico Cultural. É a Maria Amélia. Que lindo! Muito bem, Loiane. Vamos então para a primeira pergunta, Loiane. Fale para nós sobre o cenário da bandeira. Quando foi que ela surgiu no Brasil, a nossa bandeira? Tínhamos uma outra bandeira. Quem foi que trouxe essa ideia da bandeira nacional? Bom, professor, eu acho assim que antes da gente entrar no assunto, né, da nossa bandeira, seria muito interessante a gente voltar um pouquinho ao passado e entender como tudo começou, né? As bandeiras que nós conhecemos hoje, né, coloridas, no tecido, nesse tecido leve, elas começaram lá muitos, né, anos atrás, na Índia. E elas foram apresentadas para a Europa por meio do contato muçulmano. Foram os muçulmanos que levaram para a Europa. Naquela época, professor, eles usavam as bandeiras mais como símbolos, porta-símbolos, né? Não era algo assim nacional, né? Que representava um país. Eles usavam muito também o brasão de armas de cada nobre. Então, assim, se o nobre mudava o brasão, né? Até eu trouxe aqui, né, alguns exemplos das bandeiras que nós tivemos, né? Esse daqui foi uma das primeiras que nós tivemos, que foi o brasão de armas de Portugal. Legal. Né? Que a gente tem, né, a representação da Cruz Vermelha com o brasão de armas. A Cruz Vermelha, ela representava a Ordem de Cristo, né, daquela época, e ela também era muito usada nas navegações, né, junto com a nossa esfera armilar, né, que é aquela esfera toda cravejada com as estrelas, né, as constelações assim ela mais ou menos, ó. Aqui a gente tem a representação só da estrela e aqui a gente tem a representação da esfera. Posteriormente, Portugal daí adquiriu, né, uma combinação para poder criar como se fosse um estandarte, uma bandeira para eles. Então eles juntaram o brasão de armas com a esfera, né? Curioso, assim, o fato, né, que hoje em dia nós usamos, né, as nossas bandeiras nós hasteamos elas, né, em muitas cerimônias, mas ela também representa o nosso país, né? Nós, brasileiros, temos, né, eu acho, assim, que é praticamente impossível um brasileiro não ter uma representação da sua bandeira em casa, seja na camiseta, né, ou outros motivos. Só que naquela época não era assim. Eles usavam as bandeiras simplesmente só em cerimônias, como casamentos, coroações, entre outros. Não era algo assim que eles davam muito valor, muita importância. Importante, professora, que é o seguinte, eu estava lendo, a bandeira brasileira, ela é a primeira a ser hasteada, né? É a mais alta a ser hasteada,
e ela é a última a descer. Então, quando você que está ouvindo aí, você que é um aluno, você que é um estudante, saiba que quando for feito o hasteamento das bandeiras, a bandeira brasileira, ela é a primeira a subir, a ser hasteada, e ela é a última a descer. E ela precisa ficar aqui no Brasil a mais alta de todas as bandeiras. Salvo algumas cerimônias, né? Que tem cerimônia de luto, que ela é hasteada metade do mastro, né? Então, isso é muito curioso, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? É uma coisa tão simples que às vezes a gente passa despercebido, né? Aí, depois, né, continuando no fato da história, né? A gente teve daí realmente a primeira bandeira que representou o nosso país. Ela ainda continha a coroa, né? Porque ela ainda era um império, né? E essa bandeira aqui, ela foi feita, né? Pelo artista francês Debré. E ela era o estandarte do Pedro I, que foi depois da proclamação, né, da independência. O verde representava a família de Bragança, que era de Dom Pedro. Né? E o amarelo representava a família dos Habsburgo, que era de Dona Leopoldina. Eles acrescentaram, então, os ramos do café e do tabaco, que era a economia daquela época, né? Seguidos daí da circunferência em azul, que tinha 19 estrelas, que representavam as províncias no Brasil. Só que lá em 1870 daí acrescentaram mais uma estrela, né? Ainda continha a Cruz da Ordem de Cristo e a esfera. Posteriormente, quando o Brasil se tornou república, eles tiraram a coroa e colocaram uma estrela vermelha, que era o símbolo do republicanismo, né? E daí, só que daí, passado algum tempo, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele pensou que nós estávamos precisando de uma bandeira que fosse do país, né? Com as nossas características, né? E a partir daí surgiram várias e várias ideias, né? Até uma das ideias, eles quiseram mudar as cores da bandeira. Eles quiseram colocar a cor vermelha, a branca e a preta, que era para simbolizar as etnias que tinha aqui no país. Né? O vermelho para simbolizar os indígenas, o branco os europeus e o preto os africanos. Olha! Mas o Marechal não gostou da ideia. Não gostou da ideia. E daí, junto com o Raimundo Teixeira Mendes, né, que foi o que criou a nossa bandeira, eles chegaram a algumas ideias, né, para criar a nossa bandeira. O Marechal, ele deu a ideia, né, de continuar com o desenho da bandeira do Império, né, da monarquia, mantendo as cores verde e amarelo, só que a gente descobriu há pouco tempo, né, que a história que nos contam sobre a história da bandeira foi diferente, né? Só que eu pesquisando, professor, eu descobri que tem um fundo de verdade, que a gente sempre aprendeu quando criança, né? Quando o Marechal propôs essa bandeira aqui, ele propôs também acrescentar um significado nas cores, além de ser as cores das casas, né? O verde realmente para simbolizar a agricultura, né? O ambientalismo, né? A natureza. O amarelo para representar o ouro e os minérios também. Então, não é que ele tirou o significado, ele acrescentou, ampliou o significado. Até também um pouco para as pessoas não assimilarem somente ao império, né? Somente a coroa, para poder também trazer um patriotismo, né? Sendo que agora já é uma república, né? Agora precisava se tornar essa independência, tinha que crescer gradativamente, né, professor? Com certeza. E daí eles colocaram a esfera azul, simbolizando o céu do dia que foi assinado, né, a proclamação da república. E a Ordem das Estrelas, ela é uma ilustração. Vamos deixar bem claro que não é algo que foi comprovado que o céu estava assim naquela época. Foi algo ilustrativo, né? Seria como a posição das estrelas estariam no céu do Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Cada estrela representa um estado. E aquela estrelinha lá em cima? O que é aquilo, professor? Aquela estrelinha lá em cima, a gente sempre aprendeu, né, que era o Distrito Federal, né? Porém, é completamente diferente. Essa estrela aqui, ela representa o estado do Pará.
porque era o maior estado em território, né? E era mais ao norte. Era acima da linha do Equador, né? Acima da linha do Equador, isso mesmo. Por isso eles colocaram aqui. Tá vendo que a nossa faixa, ela representa como se fosse uma linha do Equador? Justamente, ele estava acima da linha do Equador. E essa frase aqui, ela foi estratégica para ser uma frase positivista, para que as pessoas cumprissem essa ideia, né? Depois de um tempo, eles tentaram tirar essa faixa e a frase, mas eles não gostaram muito, mas tiveram a frase. Você que está nos assistindo aí, se você tiver dúvida o que é o positivismo ele surgiu na França, com o sociólogo Auguste Comte. O positivismo de Auguste Comte, ele representava que o mundo estava em evolução, saindo da matéria, a questão educacional, e o homem ia melhorando gradativamente. Por isso que para chegarmos ao progresso, então Auguste Comte trouxe a frase, ordem e progresso, uma ideia de continuidade, certo? Onde a ordem é para ter o progresso. Professora, agora conte para nós, quando uma bandeira ela ficar velha ou rasgada, qual o procedimento, o que se deve fazer com essas bandeiras que a gente tem aí nos lugares? Olha, não é certo nós... Estou com a bandeira em casa, rasgou, vou jogar fora. Normalmente o pessoal, né, tem toda uma programação para isso, né, todo um cerimonialismo, até porque a nossa bandeira é um item muito importante para nós, para nossa pátria, né? É a nossa identidade. Então, normalmente é levado, né, pro exército e o pessoal, né, os soldados, eles queimam essa bandeira em toda uma cerimônia, coisa muito bonita, né? No dia 19/11, que é o dia da nossa bandeira. Mas e daí, professor? E quando não tem na cidade o exército? Aí nós entregamos para o Corpo de Bombeira, Polícia Civil, a Militar, é isso? Isso aí, isso mesmo. Você já se pensou aí na sua cidade? Professora, são 5.570 cidades brasileiras. E todas elas têm, né, um exército. Então, fica a dica aí. O que tem que ser feito, então, se não tiver? Pode ser entregue para os órgãos militares, né? Que é os nossos bombeiros, os nossos policiais militares, né? Eles vão saber dar o destino dessa bandeira. Ou então pode até guardar, né? Eu super guardaria uma bandeira, né? Porque daí, por mais que ela está, né, mais gasta, eu penso assim que é uma lembrança do que eu passei com aquela bandeira, né? Uma história, né, de tudo que eu passei. Eu gostaria muito de guardar. Você que está nos assistindo aí, se você não é inscrito ainda no canal Socializando com o Professor Gilberto, se inscreve, ative o sininho e estamos aqui para aprendermos juntos como termos uma vida mais tranquila, professora, mais equilibrada e próspera uns com os outros. Muito bem, professora. Então, qual é a sua área de atuação hoje e para onde é que você quer ir desenvolver mais quando você estiver formado, que falta pouco tempo, né? Você está no 6º semestre? Vamos para o 6º, tá? 6º semestre. E qual a tua área de atuação? O que você vê no futuro? Onde você quer trabalhar? E quais são os seus contatos? Fala para nós, professor. Eu, no futuro, né, eu almejo, né, uma área que normalmente muitos professores hoje em dia está recuando, né, que é os adolescentes, o ensino médio, né. Eu gosto muito de lidar com adolescentes, eu tenho uma paixão, assim, diferente, né, com eles, a linguagem deles, eu acho mais fácil de se lidar, né, então eu tenho muita vontade de lidar com o ensino médio, os adolescentes, né. Hoje em dia, atualmente, né, eu trabalho no Centro Histórico Cultural Benjamin Reiser, daqui de Sorriso, né? É um lugar que eu amo, que eu tenho paixão de estar lá. Todos os dias eu vou trabalhar feliz, muito feliz. É um lugar que me traz saudade, né? Porque eu vejo todos os nossos objetos que nós temos lá remete, né, à saudade também, ao passado. Mas também é um local onde pessoas, onde eu fui muito bem acolhida e onde a gente vê todas as transformações, né? E aqui a gente vê o encantamento também, cada visitante que vai lá, a gente vê, nossa, né? Que volta ao passado, que faz uma viagem. E isso me deixa muito feliz e muito realizada. Qual o seu Instagram, prof? Meu Instagram é @loi, com Y, _ Tiburski, Tiburski.
Noite-Persky. Muito bem, professora. Eu agradeço esse bate-papo, que foi muito bom, e desejo sucesso para você aí na conclusão da sua faculdade e que você possa deixar, com certeza, uma cidade de Sorriso melhor, porque feliz é o seu povo que mantém a sua história. Feliz é o povo que conta a história de uma geração para outra geração. Nós não podemos, né, professora, perder isso da história, deixar que esse legado, aquilo que aconteceu de bom no passado, a história precisa nos ensinar. Aquilo que deu certo, vamos continuar, e aquilo que não deu, nós vamos mudar, não é verdade, professor? Com certeza. Eu escutei uma frase do primeiro sacerdote daqui da cidade, certo. né? Chegou aqui há 36 anos atrás, né? O Padre Gaspar. Certo. Ele falou assim, eu achei muito bonita a frase, sabe? Ele falou assim, um povo sem história é um povo sem memória. Isso. E um povo sem memória não volta para casa. Porque se você não lembra do seu local, você não tem saudade. Verdade. Né? E eu tenho certeza que Sorriso é uma cidade que deixa muita saudade para quem sai daqui. Com certeza. Né? É bom viver aqui, né, Com professor? certeza. Porque, muito bem, você da sua conotação, prof. Porque quem não sabe da onde veio e para onde está indo, qualquer lugar serve. A pessoa não tem um destino, não é verdade? Então a história nos dá essa base de saber quem somos e o que estamos fazendo e para onde devemos ir, não é verdade? Muito obrigado, prof, pela participação. Um grande abraço. Obrigada. Valeu.